Olá amigos, Lucas de volta com mais um vídeo de astrologia e hoje eu pensei de nós falarmos sobre um tópico muito importante para o ramo da astrologia vocacional, que é o Amatya Karka e o que ele significa na nossa vida. Amatya Karka é parte dos 8 Charakarkas, que é uma lição da astrologia de Jaimini. Para entendermos a expressão, vamos desmembrar a palavra. Amatya, do sânscrito, significa ministro, conselheiro, auxiliar, ou pode ser também alguém que presta serviço. E Karka significa indicador. Então, quando nós juntamos a palavra, Amatya Karka significa o indicador da carreira, status e também das finanças. Então é um astro muito importante para a astrologia vocacional. Uma outra maneira de entendermos o Amatya Karka é pelo grau que ele vai ocupar. Para um astro pleitear uma vaga de Amatya Karka no teu horóscopo, ele necessariamente precisa ocupar o 2º grau mais elevado em longitude pelo zodíaco sideral. E dentro do zodíaco sideral eu aconselho especificamente vocês utilizarem a Ayanansha Centro Galáctico 0 grau de Sagitário, porque essa Ayanansha é muito profunda para identificar e precisa para identificar o verdadeiro grau sideral do seu planeta. E quando eu falo em grau, eu me refiro especificamente ao zodíaco solar, que se trata dos 12 signos ou 12 rashis. O zodíaco lunar é diferente, que são 27 nakshatras. Então, o grau mais elevado é o 29º. Então, o Amatya Karka deve estar próximo deste grau, entre o Atma Karka e o Bratri Karka, em ordem. E o grau mais baixo é o 0 grau de qualquer signo. Então, este astro, intuitivamente, ele é o indicador da casa 2, 2º grau mais elevado, casa 2, que é a casa das nossas finanças, das nossas patrimônio, posses e da família. E também da casa 10, que é a casa da reputação, da carreira e do seu Swadharma, que significa a sua missão de vida na sociedade. Então, Amatya Karka é um dos planetas mais importantes e, na minha opinião, ele ainda é mais profético para determinar a carreira da pessoa do que, de fato, o planeta regente do signo da casa 10 ou do meio do céu. Eu vou explicar por quê. Primeiramente, você deve olhar qual é a profecia que está por trás deste planeta. Se você não sabe calcular o seu Amatya Karka, eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo que ele vai te direcionar para um tutorial em que lá eu ensino passo a passo de como você calcular seu mapa astral pela astrologia sideral, os 8 Charakarkas e, dentre eles, o Amatya Karka, para você não perder o fio da meada. Então, este astro guarda uma profecia sobre a sua carreira. E essa profecia vai ser moldada com os vários níveis de elementos que serão influenciadores do Amatya Karka. Só que existem alguns critérios para um planeta pleitear esta vaga. E vamos falar sobre os planetas que não podem pleitear esta vaga. São os chamados planetas transpessoais, Urano, Netuno e Plutão, que não podem ser Amatya Karka, porque a técnica foi consolidada antes da descoberta deles e transpessoais são influências invisíveis ou inconscientes. Então isso se choca com o propósito do que é Amatya Karka, que é o produtor de carreira e finanças. E existe alguma coisa mais objetiva, concreta e consciente do que essas duas áreas da nossa vida? Por extensão, os asteroides não podem ser Amatya Karka, Quiron, e também os pontos
matemáticos, como o ascendente, que é o Lagna, ou Lilith, ou parte da fortuna, não podem ser Amácia Karka. Tampouco o nó do sul da lua, Ketu, porque Ketu é o libertador do plano material para se manifestar plenamente na espiritualidade. Então ele é Moksha Karka, ele é o produtor de Nirvana. Então ele não pode pleitear uma vaga aqui. Os únicos que poderão serão os planetas do Sol até o nó do norte da Lua, Rahu. Então só podem ser 8 planetas para essa vaga. Então, cada planeta vai dar específica profecia sobre a sua carreira. Então, se você tem Rahu como o seu Amácia Karka, isso significa que você deve arriscar muito na carreira, que você deve quebrar fronteiras, paradigmas, que você vai desafiar o sistema financeiro, que você vai ter que desafiar a maneira de se fazer negócios, a maneira de se fazer marketing. Você pode criar um emprego novo, algo diferente, inusitado, que nunca foi visto antes. Só que vai ser um emprego muito mal compreendido e uma carreira perpassada de controvérsias, mas de enorme manifestação financeira. Você tem o poder de não somente criar um emprego, mas de criar empregos. Você tem o poder de criar uma empresa e de criar empregos dentro dessa empresa. Só que você vai ter escândalos dentro da sua carreira, porque perante os seus colegas de trabalho, a empresa, ou mesmo se é funcionarismo público, você vai se comportar de um jeito, mas pelas costas vai fazer completamente diferente. Cuidado para você não se auto-sabotar e fazer conspirações contra a sua própria reputação. Porque da mesma velocidade que você tem o poder de chegar no topo, você tem o poder de cair. Se você tem Saturno como o Amácia Karka, isso significa que você vai ter um atraso na sua carreira. Você não vai ter bom discernimento para saber o seu vocação antes do seu retorno de Saturno, do primeiro retorno de Saturno, porque Saturno é um planeta de bloqueios, de lentidão, então não adianta você insistir profissionalmente antes disso. Se desesperadamente você precisa ganhar dinheiro para sustentar a sua família ou mesmo pagar suas contas, ok, você pode fazer vários tipos de serviços ordinários, mas é a partir do primeiro retorno que você vai ter uma boa visão do que você veio fazer aqui. Pode ser que você trabalhe com pessoas mais velhas ou que a sua clientela sejam de pessoas mais velhas e exigentes. Então você vai ter que ter uma aparência de profissionalismo, de seriedade, de repetição. Você vai trabalhar mais do que o normal para conseguir chegar no sucesso. Você vai ter que trabalhar longas horas, incansáveis horas e de maneira repetitiva. Mas é de grão em grão que a galinha enche o bico. Então, ao longo dos anos, você vai ter uma chance de bom reconhecimento social. Você pode trabalhar, inclusive, em carreiras voltadas para serviços básicos, como saneamento básico, ou mesmo como um médico, ou um funcionário público, um assistente social. Profissões que as pessoas não veem muito glamour ou que não têm vontade de fazer, vai ser a sua vocação. Se você tem Júpiter como Amácia Karka, isso significa que você vai ter uma capacidade de crescer muito na carreira, só que você contará sempre com a sorte e com a boa vontade das outras pessoas. Então, na via negativa, isso te fará preguiçoso, porque você sempre acha que vai ter um final feliz para sua carreira. Então você pode ficar um tanto inerte ou sem iniciativa, sempre contando que uma boa oportunidade vai aparecer. Você pode trabalhar com assuntos voltados para a escola, a educação, a academia, ou mesmo
com viagens para o estrangeiro ou mesmo culturas estrangeiras. Se você tem o Marte como o seu Amatya Karka, isso significa que você vai trabalhar com um público masculino ou que a sua clientela vai ser majoritariamente de homens. Você pode ser um engenheiro, uma pessoa que conserta máquinas, que trabalha com informática, com computação ou com defesa pessoal, como um policial, um militar, e vai ter um incidente de um acidente. Você vai ter um acidente que vai te impossibilitar de trabalhar, ou você pode trabalhar com químicos, com produtos químicos, porque Marte representa química. Então, pode acontecer de você trabalhar em condições insalubres e de prejudicar a sua saúde. Antes que eu continue processando os planetas, eu devo alertar vocês para buscarem se não há alguma estrela fixa em conjunção com seu Amatya Karka, no máximo 3 graus de órbita de distância. Depois de 3 graus, a influência profética da estrela vai suavizando. É a partir de 3 graus a 0 grau que a profecia realmente é introjetada na sua carreira. Então, se você tem Amatya Karka em conjunção com Shiti, isso significa que você vai trabalhar com coisas voltadas para o universo do oculto, do misticismo. Você pode trabalhar com ocultismo, com coisas herméticas, esotéricas, numerologia, ou mesmo práticas não muito bem vistas pela sociedade, como magia negra, bruxaria, ou mesmo satanismo. E você pode ter duas carreiras. Ao mesmo tempo, você pode ter uma carreira medíocre diante da sociedade, uma carreira que você não tem entusiasmo, e pelas costas você pode ter uma carreira que ela não é bem vista pela sociedade, como por exemplo uma modelo, ou uma garota de programa, ou um acompanhante de luxo. E acaba que a segunda carreira, que não é tão bem vista, é justamente a que vai te trazer mais renda. Se você tem o seu Amatya Karka em conjunção com Fomalhaut, você vai trabalhar como astrólogo. Se você tem o Amatya Karka em conjunção com Altair, você vai trabalhar como músico ou como um psicólogo, alguém que escuta as outras pessoas. Se você tem Amatya Karka em conjunção com o centro da Via Láctea, você vai trabalhar como um ufólogo, alguém que trabalha com consciência alien, ou um demonólogo. Se você tiver Amatya Karka em conjunção com Antares, você vai trabalhar nas Forças Armadas como policial ou com a inteligência secreta. Se você tem Amatya Karka em conjunção com Spica, você vai ter uma carreira da noite para o dia, sucesso da noite para o dia. Você pode trabalhar com um influenciador de massas. Se você tem Amatya Karka em conjunção com Regulus, significa que a sua carreira vai te alçar à glória. Você vai ser o líder do seu nicho profissional. Não interessa qual é o seu nicho profissional, você vai ser o top de linha, o the very best. Se você tiver Amatya Karka em conjunção com Betelgeuse, isso significa que você vai trabalhar como um atleta, como um lutador, como um caçador, como alguém que ganha a vida com os punhos, alguém que sobe no ringue para derrotar o inimigo, mas você pode ter alguma fratura ou algum acidente envolvendo a carreira. Se você tem Aldebaran em conjunção com Amatya Karka, isso significa que você vai ser um teórico de teorias da prosperidade, um capitalista, um empreendedor, um empresário, alguém que vai trabalhar com objetos de luxo, como grifes ou pedras preciosas, perfumes. E a sua clientela vai ser, sobretudo, uma clientela que tem grande poder aquisitivo. Se você tem, para a gente terminar, o Amatya Karka em conjunção com Algol,
Isso significa que você vai ser uma pessoa conhecida no seu ramo como uma mente brilhante e alguém com talentos monstruosos. Só que, ao mesmo tempo, a sua carreira pode te matar. Você pode ter uma situação muito perigosa de risco envolvendo a carreira. Você pode trabalhar com alguma profissão que requer salvar pessoas, ou com trabalhar com pessoas perigosas, como uma pessoa que trabalha em penitenciárias, ou que pode ser alvo de magia negra, ou mesmo você tem capacidade de quebrar quebrantos no ambiente profissional. E voltando para os planetas, se você tiver Vênus como seu Amatya Karka, isso significa que você vai trabalhar com alguma área voltada para majoritariamente o público feminino e o público homossexual. Então, pode ser a indústria de moda, um design de interiores, ou mesmo com perfumes, com flores, ou mesmo você pode trabalhar com a área das leis, ser um jurista, ser uma pessoa que faz representação, ou como um diplomata, uma pessoa que administra as coisas pela diplomacia. Se você tem Mercúrio como seu Amatya Karka, isso significa que você vai trabalhar com o público infanto-juvenil. Diferente de Saturno, que representa trabalhar com pessoas idosas ou mais velhas, Mercúrio rege os mirins. Então você pode trabalhar com um público infanto-juvenil como professor, como pedagogo, ou como escritor, como um publicitário, um marqueteiro, um jornalista, alguém que processa comunicação, um youtuber, um blogger. Se você tem a Lua como o seu Amatya Karka, isso significa que a sua carreira vai mudar demais. O status da sua carreira vai mudar demais. Você pode trabalhar em vários lugares diferentes e o seu ambiente de trabalho pode estar perpassado por oscilações emocionais, só que a Lua rege os estudos da mente, então isso significa que você vai precisar entender de psicologia para lidar com o seu cliente. Você vai ter uma clientela majoritariamente de mulheres mais velhas e com bom poder aquisitivo, mulheres que têm idade para ser a sua mãe. Você pode trabalhar com água, ou com produtos derivados do leite, ou você pode também trabalhar com a indústria de hotelarias, de acolhimento, como por exemplo hostels, albergues ou hotéis. Se você tem o Sol como o seu Amatya Karka, isso significa que você vai trabalhar com política, ou com líderes, ou pode ser um assessor de alguém importante, porque o Amatya Karka representa ministros e conselheiros, então você pode trabalhar para alguma grande organização, um partido, ou você ter como figura central na sua vida uma chefe ou um chefe, alguma pessoa reluzente, mas o que você mais quer na vida é roubar o lugar desta pessoa que você serve e se tornar a máxima autoridade, porque ninguém está acima do Sol. Uma outra maneira de você analisar o seu profecia por trás da carreira é vendo se você não tem nenhum planeta transpessoal fazendo uma conjunção com o seu Amatya Karka. Aspectos, de maneira geral, vão influenciar. Aspectos do Amatya Karka com planetas pessoais, sociais, serão de grande importância, com os nodos absurdamente importante. Mas, na minha opinião, os planetas transpessoais são verdadeiramente poderosos porque eles imprimem influências profundas e longevas e muito inconscientes, que precisam ser trazidas para o plano da luz. Então, se você tem o Amatya Karka em conjunção com Urano, isso significa que você vai trabalhar com astrologia, com vidência, com organização secreta, pode ser um astrônomo, um uranógrafo,
A sua carreira pode estar perpassada de ligações escondidas e ligações perigosas. Se você tem Netuno em conjunção com o Amatya Karka, você vai trabalhar com a fotografia, com cinema, com a internet, com televisão, com mídia, ou também pode trabalhar com líquidos, como por exemplo com petróleo, gasolina, gás, ou também você pode trabalhar com álcool, com qualquer tipo de fluido. Você pode ser dono de bar, pode ser alguém que trabalha numa distribuidora de bebidas, mas no lado mais negativo você pode trabalhar como traficante. Se você tem Plutão em conjunção com a Amatya Karka, isso significa que a sua carreira vai te levar ao status de poder e controle. Então você vai trabalhar com pessoas muito perigosas e poderosas, que têm o poder de fazer muitas coisas. Pessoas que podem inclusive estar acima da lei, que têm poder suficiente para manipular tribunais ou subornar juízes, advogados, ou que têm o poder de fakear provas. Então, muito cuidado com as ligações que você faz, porque se essas pessoas te virem como um traidor, elas podem te apagar do mapa. Uma outra maneira de analisar a profecia por trás da sua carreira é vendo qual é o signo e a casa que o seu Amatya Karka está localizado, porque isso vai afetar profundamente a sua carreira. Então, se você tem o Amatya Karka em Áries ou na casa 1, isso indica que você vai precisar usar muito de aparência do corpo físico, de iniciativa física, de roupa, de cabelo, de roupa, de robustez física para trabalhar. Se você tiver o Amatya Karka na casa 2 ou em Touro, você vai precisar usar sua voz, eloquência, discurso, vai precisar de bom apoio da sua família e de um bom investimento financeiro para conseguir dar um pontapé na sua carreira. Pode trabalhar também com patrimônio ou com defesa de patrimônios, de maneira geral. Se você tiver o Amatya Karka em Gêmeos ou na casa 3, você vai trabalhar com veículos de transporte, de movimentos curtos, viagens. Você vai trabalhar com línguas, com comunicação, com escrita, com publicidade, com livros, com informática, com internet, com máquinas, jornalismo. Se você tiver o Amatya Karka em Câncer ou na casa 4, isso significa que o sucesso na sua carreira vai precisar de boa parte do apoio da sua mãe. A sua mãe é uma peça-chave para você alavancar a sua carreira. Não tente fazer carreira fora do país, por mais difícil que a situação do país esteja. Se você sair do país, vai ser muito difícil, você vai se sentir sem apoio emocional e apoio moral. Então, você vai precisar trabalhar com alguma coisa envolvida com a sua terra natal, com a prefeitura, com a agricultura, com a casa, e a sua clientela vai ser majoritariamente as pessoas do seu país, as pessoas próximas da sua residência. Se você tiver o Amatya Karka em Leão ou na casa 5, isso significa que você vai trabalhar com política, com opiniões, com formação de opinião. Você vai precisar tomar riscos e fazer movimentos perigosos para conseguir fazer a sua carreira acontecer. É fundamental que você siga uma carreira solo. Não queira dividir o palco com ninguém, porque a pessoa vai roubar o seu brilho ou você vai tentar ofuscá-la. O ideal é você seguir uma carreira solo e sempre siga os seus instintos. Se você tiver o Amatya Karka em Virgem ou na casa 6, isso significa que você vai fazer carreira
tendo que lutar e brigar pelo seu espaço. Então você pode ser um advogado, você pode trabalhar na polícia, nas forças armadas, como um procurador, como um acusador. Você vai precisar pegar as fraquezas do inimigo e atacar os seus oponentes pelo ponto fraco. Você pode ser excelente para trabalhar como profissional liberal, que precisa estar competindo no mercado de trabalho. Você tem uma cabeça competitiva, pode trabalhar com animais, com treinamento de animais, pode trabalhar com drogas, medicamentos, com cura, medicina, advocacia, ou mesmo como, no caso mais negativo, como um criminoso, um traficante. Se você tem o Amatya Karka em Libra ou na casa 7, isso representa que você vai precisar do apoio de alguém importante para fazer a sua carreira acontecer. Se você não conseguir apoio suficiente, a sua carreira não vai engatar. Pode ser que uma dessas pessoas seja a sua esposa ou seu marido. Você vai casar com alguém que vai precisar te dar aquele apoio, ou pode ser uma parceria profissional. Então, o seu sucesso profissional ele vai depender muito de como você faz tratos, ligações, se você cumpre as suas promessas. Se você tiver fama de mal pagador, de não cumprir as suas promessas, a sua reputação vai ficar manchada perante a sociedade. Você pode trabalhar com leis na indústria do casamento, como conselheiro, como ministro, como assessor, como uma pessoa que aconselha os outros, um assistente social, um influenciador de massas, um vendedor, um comerciante, um marqueteiro, um sexólogo, alguém que lida com as questões sexuais dos outros. Se você tem o Amatya Karka em Escorpião ou na casa 8, isso significa que você vai trabalhar com profissões consideradas malditas pelo senso comum. Profissões que não são muito bem vistas ou que elas causam algum tipo de temor na sociedade em geral, como um policial, um membro da tropa de choque, um investigador, um detetive, um médico que trabalha com o lado mais polêmico da medicina, que são os médicos legistas. Você pode trabalhar com poderes ocultos, como um astrólogo, um sexólogo, um tarólogo, ou mesmo um psiquiatra, alguém que vende seguros para idosos, que faz inventários, escreve testamentos, alguém que trabalha com cemitérios, com o fim da vida, esses tipos de coisa. Se você tem o seu Amatya Karka em Sagitário na casa 9, isso indica que você vai precisar do seu pai, majoritariamente para dar um impulsionamento na sua vida. Sem o apoio do seu pai, você vai se sentir inseguro para entrar no mercado de trabalho. Pode ser que você faça o trabalho que o seu pai faz já, que você siga a linhagem paternal da família. E da mesma forma que se o Amatya Karka estiver em Câncer ou na casa 4, pode indicar que a pessoa assume o posto da mãe. Na casa 9, assume o posto do pai. Você pode trabalhar com viagens, como guia turístico, como filósofo, como pastor, como padre, como um guru, como um yogi, alguém que ensina sobre culturas estrangeiras. Se você tem o Amatya Karka em Capricórnio ou na casa 10, você vai ter dificuldade de alçar sua carreira. Porque a casa 10 é considerada uma casa Upachaya, ela melhora ao longo do tempo, então você vai precisar ter mais maturidade. Então, quanto mais novinho você for e tentar insistir muito, as pessoas não veem muita responsabilidade e maturidade em você. Você precisa desenvolver isso. Então, provavelmente sua clientela vai ser mais idosa, vai ser uma clientela mais séria, que não tá para perder tempo. Você pode trabalhar com o governo e com os assuntos voltados para o Estado. Como um funcionário público, pode trabalhar para uma empresa. Ou pode trabalhar como um empreendedor, alguém que abre o próprio negócio, mas você vai ter que sempre ter muita responsabilidade na maneira de
administrar a sua carreira, que senão você pode ser jogado de escanteio e ser clonado. Se você tem uma Amatya Karka na casa 11 ou em Aquário, isso significa que você vai trabalhar com astrologia, com vidência, com profissões voltadas para premonição, que trabalha com humanidade, com causas humanitárias, com ONGs, com grandes organizações, redes sociais de longo alcance, com tecnologia, com máquinas, com internet, ou pode ser um cientista, um inventor, trabalhar com medicina, com curas, com pesquisa para futuras curas ou futuros equipamentos. Pode trabalhar com muitas pessoas, pode precisar do apoio de amigos, de ligações. Vai trabalhar também com organizações secretas e pode haver ligações escondidas e perigosas. Se você tiver o Amatya Karka em Peixes ou na casa 12, isso indica que você vai trabalhar em terras distantes. Você pode trabalhar no estrangeiro, ou você pode trabalhar em um lugar escondido, recluso, longe da sociedade, como num ashram, num templo, ou como uma pessoa que é um terapeuta do sono, ou alguém que aplica reikis, que mexe com energia sutil, com coisas subliminares. Pode ser alguém que é um massagista que trabalha com prazeres secretos, como, por exemplo, fragrâncias, grandes camas, conforto, massagem. Na via negativa, você pode fazer profissões pelos bastidores, como, por exemplo, prostituição, programa ou mesmo tráfico de drogas. Uma outra maneira de você analisar o seu Amatya Karka, a profecia por trás da sua carreira, é ver qual é o nakshatra que se localiza o seu Amatya Karka, porque este nakshatra tem uma divindade que é associada a ele. Tudo que acontecer com aquela divindade, de alguma forma, vai acontecer com a sua carreira. Você precisa incorporar a postura daquela divindade para você conseguir manifestar a sua carreira. Vamos supor que você tenha o seu Amatya Karka no nakshatra Vishaka, que significa uma bifurcação. Então, significa dois caminhos. Então, pode indicar que você vai ter mais de uma carreira ao mesmo tempo. Você pode ter duas carreiras, mas que em algum momento você vai precisar escolher uma delas. E vai ser uma grande tortura escolher uma dessas carreiras, mas você vai precisar escolher. Você vai ser um grande influenciador de massas, se seu Amatya Karka está em Vishaka, e você vai ter uma capacidade de fazer muito grande, porque este nakshatra é típico em mapas de bilionários, milionários, de pessoas que conseguem chegar muito longe, porque a divindade deste nakshatra é Indrani. E Indrani é uma dupla divindade, ela é a junção de Indra e Agni. Indra é o deus do nakshatra Jesta e Agni é o deus do nakshatra Kritika. Então Vishaka é como se fosse a junção de Jesta com Kritika. E Indra é o chefe dos deuses, é o número 1. E Agni é o fogo. Então, quando nós juntamos Indra mais Agni, é como se fosse o melhor fogo. Então, é uma pessoa que vai ter a carreira das carreiras, que vai ser o número 1 na sua carreira, e você vai chegar tão longe que você pode ficar maquiavélico e de querer, de maneira subliminar, dominar as massas. Você pode... Na via negativa, você pode sucumbir ao zeitgeist, o espírito da época. Você pode, às vezes, ficar tão escravo da sua carreira e de querer que o seu público, a sua clientela faça exatamente como você quer, de você perder a sua individualidade na carreira. Ou pode acontecer de você virar um Illuminati, de você controlar massas e lançar tendências, lançar comportamentos, lançar ideologias. Então, a sua carreira tem grande potencial.
E último, mas não menos importante, olhe o seu Amatya Karka no 9º mapa harmônico, que é conhecido na astrologia védica como Navansha, que ele é o desdobramento da sua carreira, da profecia. Então, olhe qual é o planeta, que é o Amatya Karka no Navansha, que pode ser muito bem um outro astro, o signo, a casa, a estrela fixa próxima, se houver uma, o nakshatra e a divindade associada àquele nakshatra, que você vai ter uma profecia bem delimitada sobre a sua carreira. Com isso eu gostaria de fechar. Se você é novo aqui, não esqueça de se inscrever, de dar um joinha embaixo da tela para subir de astrologia todos os dias e nos vemos na próxima. Obrigado!